vai chegar, não sei se... Tímido. Bom, boa noite aí, né, pessoal? Só começando, então vai ser meu primeiro tech shot, então, primeiro ele nunca esquece. Apesar de ser o assunto ser relativamente bem simples, eu acho que a gente já vive isso todo dia, eu queria dar minha percepção do que eu acho que é ser ágil. Então, vocês já entraram na empresa, a maioria de vocês aqui, a primeira experiência foi entrar na DTI, tipo assim, que já é uma cultura ágil, ao contrário do meu caso, que eu nunca havia trabalhado tanto com isso. E aí eu tive uma percepção, um choque meio cultural, quando eu comecei a trabalhar dessa forma. E aí a primeira coisa que primeiro slide aqui é tipo assim, quem que eu sou? Porque eu estou aí de vez em quando, ando para um lado, ando para o outro, mas ninguém sabe, né? É o Henrique, é a sustentação. Aí eu, só contando um pouquinho de história, né? Não é o caso não, mas é mais com esse foco da minha vivência, mesmo, né? Da minha estrada aí com alguns buracos aí, porque que eu acho que certas coisas que eu vou falar aqui é importante. Eu formei em Ciência da Computação, Engenharia Eletrônica na PUC, eu fiz os dois cursos juntos, aí formei. E apesar de ter feito computação, eu sempre gostei muito da área de engenharia. Então, praticamente toda a minha experiência foi muito na área de automação, mas na área de automação não voltada mais para a parte de computação, foi muito na parte industrial mesmo. Tirando um ano que eu trabalhei com desenvolvimento de software, eu cheguei a ser um DL de uma frente lá no MED IPV, foi onde eu tive mais contato com o Schuster, com o Vinícius, e que eu tive um pouco de vivência na metodologia ágil. Mas eu não sabia exatamente o que era esse negócio de metodologia ágil nem nada. E aí depois dessa parte da TAM, dessa parte de GPV, eu mudei de empresa, comecei a trabalhar planejamento, obra industrial, virei professor lá na PUC de automação industrial, e eu caí aqui na DTI para mexer com a parte de sustentação centralizada. Então eu voltei meu mundo novamente para a parte de software. Aí esse cara vai falar de conceito ágil? Tipo assim, o que eu sei de agilidade? O que eu sei desse mundo? A princípio, um ano aqui mexendo com uma empresa de desenvolvimento de software e só. Não, quando eu caí aqui na parte da sustentação centralizada, eu tive que estudar o meio que eu estava. E aí eu corri atrás, eu tirei 3 certificações aqui, que nem todas são ágeis, né? A da AIT, por exemplo. Mas eu comecei a estudar e tudo que eu acreditava que eu fazia pela engenharia, em métodos mais tradicionais ou não, algumas coisas que eu achava que eu inovava, e todo mundo me elogiava que eu inovava, na verdade já estava escrito, já estava formalizado ali que existia uma metodologia que fazia assim. Então eu fiquei um pouco apaixonado assim, mas eu continuei com o meu histórico. Então as coisas que eu vou apresentar aqui, eu não vou falar de XP, eu não vou falar de Scrum, eu não vou falar de nada disso. Eu vou falar de alguns conceitos que significa ser ágil, sem citar necessariamente as metodologias. E aí a ideia é o que motivou a criação das metodologias ágeis, onde nós estávamos antes dela, para onde que ela vai nos levar, para onde que a gente vai e como que ela vai nos levar. Então, vou começar a contar uma historinha aí, tentar de forma meio lúdica, né? A gente aprende isso até com a Yasmin aí, então tentei bolar mais ou menos dessa forma. Por que nasceu as metodologias ágeis? Porque todos os clientes estavam insatisfeitos quando ia comprar um produto, um software. Então, nessa ideia aqui, dessa forma ilustrativa, é como se você fosse comprar um carro, aí você está apaixonado, você imagina um carro, só que de repente, quando você vai pegar, 6 meses de atraso para você pegar esse carro. E aí você tem uma taxa adicional, sei lá, de R$7.000, devido ao aumento, sei lá, do aço, alguma coisa de crise internacional, você ia pagar 50 mil, você pagou 57 mil. E aí você veio com suporte de fixação de coleira, sendo que você nunca vai ter um cachorro na vida. E com um pequeno vazamento, tipo assim, o mecânico sabia que tinha um vazamento dentro do carro e mesmo assim ele te vendeu. Então, você vai ficar feliz comprando esse carro? Quando você chegar para pegar esse carro, você vai estar feliz? Era isso que você queria? Atendeu a sua expectativa? Visualmente aqui você pensa assim, não, então beleza, então 30% dos clientes estavam felizes, né? 100%. Só que esse cenário era meio misturado. Então, na verdade, quase ninguém estava satisfeito. Quase 100% dos clientes tinham algum cenário ali que eles não estavam felizes. E dessa indagação nasceram as metodologias ágeis. Isso vem 2 figuras aí agora, que para mim é um valor, um ganho gigantesco no que existe no próprio nascimento das metodologias ágeis. Que é o quê? Ela foi a iniciativa dos clientes, os clientes estavam putos lá, desculpa o termo, né? Mas os clientes estavam putos lá,
querendo, tipo assim, pô, vou mudar, eu não quero mais, toda vez que eu compro um software eu jogo dinheiro fora e eles nunca conseguem atender a minha expectativa. Não. A metodologia ágil, quando eles fizeram um encontro lá em 2001, tipo assim, foram as próprias empresas que desenvolviam software que criaram o manifesto ágil. Então, a metodologia ágil já nasce nos dando, tipo assim, uma grande lição, que é para a gente parar de reclamar e tentar fazer diferente. Então, ao invés de reclamar, por exemplo, do cliente, do ambiente que você está, propõe uma nova forma de trabalhar, entendeu? Readeque a forma que você está trabalhando ali justamente para se adaptar ao meio que você está vivendo. E aí a gente fala muito isso na sustentação e no projeto também, mas, tipo assim, resolver um problema ou entregar um projeto é bem diferente quando você consegue amadurecer o fluxo de resolução de problema ou amadurecer o fluxo de resolução, de entrega de projeto, né? Você está evoluindo o processo como um todo. E aí a entrevista do Jeff aí, do Jeff é para os íntimos, né? Que é o criador do Scrum, que ele fala que por que ele criou o Scrum. Então ele fala, ó, o cliente tinha dinheiro suficiente, mas estava sempre atrasado. As entregas que a gente propunha para ele, imagina, por exemplo, um cliente grande que a gente tem aí, cheio de dinheiro, uma equipe grande alocada, mas a gente está sempre atrasado. E a nossa equipe está sempre em constante pressão, se sentindo desmotivada, porque o cliente pressiona. E isso daí foi a primeira coisa que ele fez para propor uma nova metodologia. Então, eu falei assim, eu preciso mudar a forma como eu vou trabalhar. E aí, beleza, nós estamos indignados, igual que a tirinha, né? A gente está indignado, a gente está puto, a gente está pressionado, mas aí, o que a gente vai fazer? E aí, a AITIL, ela tem um fluxo de melhoria contínua, que a gente sempre cita ela quando a gente procura, tipo assim, até em qualquer reunião de one-on-one, qualquer coisa, a gente sempre procura, eu pelo menos procuro tentar levar esse fluxo, mas concentrando em 3 perguntas. Que é tipo assim, onde a gente está, onde nós queremos estar e como chegaremos lá. Então, para mim, essas 3 perguntas servem para qualquer melhoria que você quiser, até na parte pessoal, até em qualquer momento aí. E aí, uma gracinha aqui com relação à festa junina, né? É como se fosse onde que eu estou, para onde que eu vou e como é que eu vou. Tipo assim, então, a metodologia ágil já começou tentando descobrir onde que ela está, para onde ela quer ir e como ela vai. E como que foi isso, né? Então, onde que eu estou aí? O pessoal lá na reunião, durante que eles estavam desenvolvendo o manifesto ágil, eles viram que, por exemplo, o cliente não sabia o que ele queria. Então, eu tinha clientes que às vezes sabiam o que queria, mas a maioria não sabia o que queria. E a tecnologia que ele ia entregar, que a gente vai desenvolver, às vezes a gente tem certeza que a gente quer e às vezes a gente não sabe o que vai fazer. Então, por exemplo, eu quero um aplicativo mobile, eu quero algo híbrido. Vai ser o Cone? Vai ser o App Accelerator? Vai ser, sei lá, o Ionic? Pô, a gente só sabe depois que a gente usa que vê que é bom ou ruim. Então, quando a gente ainda não usou, como é que eu vou saber qual que eu vou usar? E aí eles colocaram alguns quadrantes aqui, é quando a gente tem certeza daquilo que a gente vai entregar e quando o cliente sabe o que ele quer. E aí eles criaram esses ambientes, né, esse quadrante aqui simples e um pouco mais complicado. Um exemplo aqui é, por exemplo, a construção civil. A construção civil não tem tanta inovação na tecnologia. Então, se um cliente, dependendo do requisito que ele faz, é fácil você propor para ele, você sabe exatamente o que ele quer, e a forma que você vai entregar. Um outro quadrante é quando a gente não tem conhecimento nenhum de como a gente vai fazer e o cliente também não tem conhecimento nenhum do que ele quer. Nesse momento nem vale a pena entrar, por exemplo, numa proposta ou algo, porque é um ambiente anárquico, você não, é o caos. E aí, nesse meio termo, é onde a computação entra com os clientes que sabem mais ou menos, às vezes eles não sabem o que quer, mas a gente sabe um pouco como entregar, ou o contrário, que a gente não sabe exatamente como quer, mas o cliente sabe entregar, ou nessa região meio nebulosa. E aí, uma outra forma também que eles viram, é tipo assim, quando eu espaço a minha entrega de software durante o tempo, eu vejo que a minha incerteza é muito grande. Então, no início, na hora que eu estou definindo as necessidades, fazendo a especificação, os desenhos, eu tenho uma incerteza aqui que vai mais ou menos de 120%. Então, quer dizer, a minha chance de acertar no início é muito difícil. E cada vez que eu vou estando no projeto, essa minha incerteza vai diminuindo e eu só vou ter a certeza exatamente do que eu deveria entregar quando eu entrego. Isso aqui é muito, muito comum, às vezes você faz uma funcionalidade e você entrega para o cliente e você não era exatamente isso que eu queria. Por quê? Você tinha certeza que você achava que era aquilo que ele queria, você desenvolve, vai entregar, mas na hora que você entrega, você descobre que não era nada daquilo.
E aí, como eu consigo diminuir essa incerteza, por exemplo? Como fazer isso? Hoje, por exemplo, a Yasmin lá no design, elas tentam trabalhar exatamente com esse ponto aqui, tentar diminuir com isso. Mas, enfim, o que esses dois gráficos, esses dois slides representam é exatamente que as metodologias ágeis, o pessoal aceitou que eles têm um lugar que eles têm uma incerteza muito grande. Então, eles assumiram, eles responderam, onde nós estamos? Nós estamos num ambiente totalmente... Nós estamos num ambiente totalmente complexo, que tem um alto grau de incerteza. Então, não adianta eu querer tentar acertar no início. Beleza, então eu respondi onde que eu estava e para onde que eu quero ir. Eu quero ir voltar a ver meu cliente feliz. Então, eu quero que meu cliente volte a estar apaixonado com os meus produtos. Beleza, como que eu consigo ele voltar a ter essa paixão? É tendo maior assertividade. O que é isso? Ele não importa de pagar 100 mil reais num carro, não importa de pagar 50 mil no software, desde que eu pague exatamente aquilo que você está me oferecendo. Beleza, e como que eu consigo aumentar a minha assertividade? Deixando de ser preditivo para ser empírico. Aí vem o nosso amigo aqui, mas e daí? O que é ser empírico, né? Empírico é quando você cria previsões, não em função de leitura ou parte teórica, mas em si, em experiências e observações. Ou seja, para eu saber exatamente como entregar alguma coisa, eu tenho que experimentar várias coisas para saber exatamente qual é aquele que ele quer. E aí, voltando, então beleza. Então, ou seja, eu vou deixar de falar com o cara, eu vou te entregar tal coisa, para virar e falar assim, não, vou te entregar 10 coisas e a gente descobre qual que está certa. É bem tranquilo. E se eu errar, eu vou falar assim, não, beleza, eu estava experimentando. É tão fácil assim. Tipo assim, deixa a vida me levar, é só relaxar, fazer o que for, se der errado, o empirismo já falava, já previa isso. Não, tem que ser rápido. Você tem que tentar experimentar tudo que puder, todo o cenário que você puder e tem que ser rápido. E como funciona isso na prática, né? E aí foi onde é que a gente entrou nessa questão das metodologias ágeis, que tem dois conceitos que eu acho que pode dar para levar para a vida inteira. Então, um é a questão de dividir para conquistar, que é o que a metodologia ágil faz na questão do sprint, e aí nasceu teoricamente, essa tática de guerra aí nasceu com Júlio César, Napoleão. Mas voltando para o lado do algoritmo, você tem 3 etapas, que é quando você consegue dividir um problema, aí você conquista problemas menores e depois você combina todas as suas conquistas, você conquistou um problema grande. É relativamente bem simples. E aí, alguns exemplos de como você pode aplicar essa técnica de dividir para conquistar. Então, por exemplo, de forma mais lúdica aqui, você tem um quarto. Você pode dividir, alguém mandou você arrumar seu quarto, por exemplo. Sei lá, você tem, bem jovial isso aí, né? Não, é bem jovial também, né? Mas vamos supor lá que o Lucas está lá, o quarto do Lucas, e ele tem um churrasco para ir, por exemplo, meio-dia. Pô, e a mãe dele, sua mãe briga com você, né? Não. E a mãe dele falou que só vai nesse churrasco se ele arrumar esse quarto. Então ele vai falar assim, pô, e aí? Meu churrasco é meio-dia, agora é 8 horas da manhã, acordou cedo, no sabadão. Fala assim, vou arrumar? Deixa eu pensar. O que é essa minha atividade? Arrumar esse quarto. O que é esse mundo que você nem sabe por onde começar? Vou dividir. Meu quarto tem uma cama, 4 portas e uma escrivaninha. Pô, beleza. Ainda dividi ali, mas ainda não conquistei. Vou dividir cada um desses. A minha cama, na verdade, tem 2 gavetas aqui. Essa primeira porta tem 3, essa 3, criatividade, né? Todas 3, e esse aqui é um cabideiro. Beleza. E minha escrivaninha aqui são mais 3 gavetas. Pô, eu já quebrei meu problema 2 vezes. Era daquele tamanho, passou a ser quer dizer, o tamanho continua o mesmo, né? Fez a primeira quebra, depois fez a terceira quebra. E aí eu observo, por exemplo, um padrão que eu tenho uma determinada tarefa que parece que é repetida. Então, vou concentrar naquela ali. Então, eu pego a gaveta e falo assim, vou retirar todas as atividades, né, para eu arrumar. Vou retirar todas as peças, dobrar as peças e guardá-las. E, na minha cabeça, minha previsão, que é 5 minutos. 5 minutos eu tiro tudo, 2 eu dobro, 5 minutos eu dobro, mais 5 eu guardo. Tem 14 gavetas aqui, dá quase 3 horas e meia. Aí tem um cabideiro aqui que eu não sei tanto detalhe, meia hora, vamos supor que dá 4 horas de estudo aí. Opa, beleza, meu churrasco está garantido. Vou começar a arrumar meu quarto agora, 8 horas,
pelas minhas contas ratas, meio-dia está garantido. Aí ele liga lá para o Vanderlei e fala assim, Vanderlei, pode deixar a cerveja aí, tudo beleza, que eu estou indo, ótimo. Só que nesse momento ele pode pensar assim, pô, eu já quebrei meu problema, já achei uma unidade pequena de tempo. Ele pode falar assim, não, pera aí, me dá 15 minutos. Aí ele pega esses 15 minutos e pega uma gaveta, retira, dobra e guarda todas as roupas. Na hora que ele faz esse processo, ele vê, na verdade, que retirar a roupa é tranquilaço, mas dobrar é um saco. Eu nunca tinha dobrado uma roupa na vida, vai demorar 20 minutos. E guardar as peças demora mais 15, porque ajeitar por cor e tal, as frescuras dele. E aí ele vê na hora depois que se passaram aí 40 minutos, que a previsão dele de 3 horas, na verdade, vai dar mais de 9 horas. E aí 9 horas já perdeu o sábado. Nesse momento, ele consegue alinhar a expectativa dele. Então, a expectativa antes que ele tinha de ir num churrasco, ele já quebra e já replaneja. Ou já fala assim, não vou arrumar no sábado, eu vou arrumar no domingo. Ou vou arrumar só um guarda-roupa no sábado de manhã para ir no churrasco e domingo eu ir e dar tratativa. E isso aí, você fez o que nisso? Você melhorou sua assertividade no planejamento. Então, você aplicou essa tática de dividir o seu problema em problemas menores e melhorou a assertividade. Onde a gente faz isso, por exemplo, na computação, aqui no desenvolvimento de software, é quando você cria os pontos. O ponto nada mais é do que a unidade menor ali da história, do seu projeto, e você acompanha através do burn down. Outro exemplo de dividir para conquistar, aí é talvez mais em outro escopo, mas, por exemplo, o BOP quando sobe o morro. Essas palestras bem para 12 anos, né? Mas beleza. O BOP quando sobe o morro, repara sempre a formação. É sempre cada um olhando para um lado. Tem um cara olhando, sei lá, para o flanco esquerdo, direito e tal, e todos eles dividiram aquele espaço todo, toda aquela missão, de forma diferente. Cada um confiando em outro e segue o morro, né? E aí, o que tem isso? Planejamento de forma meio específica. Ou seja, eu consigo pegar esse escopo de um cara e ele planejar apenas aquilo ali, concentrar apenas nele. Onde que acontece isso na computação, por exemplo? Dois exemplos aqui. Microserviço. Você está quebrando ele, você quebra algo bem mais complexo em microserviço. E no squad. Quando você monta o squad com autonomia, você está quebrando todo o seu conjunto ali. Essas ideias aí tipo assim, dessa técnica mostrando de dividir para conquistar um negócio bem básico, mas às vezes a gente passa por ela várias vezes e não usa. Então, o algoritmo de ordenação usa, quando você divide front-end, back-end, você está fazendo isso aqui é um desenho de microserviço também. Quando você quebra em escopos, por exemplo, códigos menores, nada mais é que você está quebrando isso. E aí, especificamente na metodologia ágil, para mim o grande ganho dela foi quando ela conseguiu dividir o tempo de um projeto. Então, se eu tinha um projeto lá que ia demorar 7 meses, ela quebrou em 7 projetos menores, cada um de um mês. Então, dividir para conquistar, para mim, em lugar nenhum fala isso, mas para mim é um pilar da metodologia ágil. Qualquer uma que você vai ler. E aí a frase, né? Se um problema é tão grande que você não enxerga uma solução, quebra em problemas menores. Em momento algum a gente está falando assim, o seu problema é grande, você vai reduzir ele. Não é isso. O seu problema vai continuar do mesmo tamanho. Você só quebrou ele em 2 ou 3 ou 1000, mas o seu problema é o mesmo. E aí você pode enxergar isso como problema ou então questão de tempo, igual a metodologia ágil fez para a questão do sprint. Então, se o horizonte é tão grande, quebra em horizontes menores. Isso é tão bonito que até a vida é assim, né? As semanas, os dias e tal. Então, a reencarnação, isso aí, são os sprints, né? Mas nós vamos falar isso mais para frente. Beleza. Então, a gente quebrou, sei lá, o tempo em tempos menores, em projetos, 7 meses de projeto, virou 1 mês cada projeto. E aí a gente vai ter a oportunidade de verificar de forma mais assertiva o que estamos fazendo conforme esperado. Aí entra o nosso amigo aí, beleza, estou de saco cheio, já cansou de falar, cheio de exemplo bobo aí de dividir para conquistar, posso ir embora? Não. Lembra da gaveta lá que a gente dividiu e chegou na gaveta? Aí lembra que a primeira previsão era 15 minutos e a segunda passou a ser 40 minutos? E o impacto que isso aqui gerou, que você replanejou todo o seu sábado? Pois é, isso só aconteceu porque você admitiu que você errou. Você tinha certeza, a sua previsão, você não tinha certeza, seu grau de incerteza era muito alto, então você resolveu executar ela uma vez e admitiu que estava errado e fez todo o replanejamento.
Então, esse é o segundo pilar que eu acho, e para mim seria esses dois. O Fail Fast, que é a ideia de reconhecer a falha, implantando ações para redirecionar o projeto na direção correta. E aí, como diz nosso amigo Zé Renato Nepomuceno, lá de sustentação, a gente tem que ficar sempre alinhando o prumo com o rumo. E é isso, eu só alinho uma coisa, só admito que ela está desalinhada. Se eu não admitir que ela está desalinhada, eu nunca vou alinhar e vou tomar ferro. Então a ideia é que quanto antes você reconhece sua falha, mais cedo você terá a oportunidade de corrigi-la. Isso é para reunião de one-on-one, de feedback, do que você quiser na sua vida. No relacionamento pessoal, do seu namoro, que às vezes está uma bosta. Entendeu? Você senta ali, você conversa, cada um admite sua falha e tenta alinhar o prumo com o rumo ali da sua vida. Qualquer metodologia ágil, essa questão de ser ágil, para mim é esses dois. É o casal dividir para conquistar e o fail fast. O dividir para conquistar é tipo, vou quebrar o processo em etapas menores e do outro lado, lá, a cada etapa eu irei reconhecer, entender, propor ação para melhorar. Só falta assim, meu amor. E aí juntos caminharemos de forma adaptativa, sobrevivendo nesse mundo complexo. Então a ideia é a gente sempre quebrar sempre os processos em etapas e sempre realimentar o nosso planejamento. De forma gráfica, aqui tem um caso, por exemplo, que a gente ou faz, você pode pensar que a gente fez várias quebras aqui, mas a gente não usou o fail fast, por exemplo, e aí a gente não hora nenhuma alinhou o prumo com o rumo, ou não admitiu que estava errado e chegou aqui e falhou. E aí chora e pronto, acabou, e deu errado, e assume o erro e pronto. Ou então, a gente pode, a cada etapa, eu fazer uma projeção de para onde que eu vou, e aí ver que está errado, que eu preciso reavaliar o planejamento, e aí reavalio, e várias vezes isso aqui acontece. Tipo assim, todas as vezes eu estou errado. Só que todas as vezes eu admiti que eu estou errado e eu vou e volto a fazer esse realinhamento. E aí são conceitos da metodologia ágil, do manifesto, que fala inspeção, adaptação e projeção. O que para mim volta sempre no dividir para conquistar e no falhar rápido. Né? Aí algum exemplo aqui, por exemplo, do GPS, uma coisa relativamente boba, né? GPS não erra nunca, eu entro no meu carro lá, falo que eu vou chegar às 7h30, aí eu chego lá às 7h30. Só que, na verdade, ele está errando sempre, porque o cenário dele tem N variáveis. N não significa nada, né? Não é muito, não é pouco. Mas, tipo assim, o cenário dele tem várias variáveis. E aí ele está recalculando sempre. Toda vez que acontece alguma coisa, ele fala assim, opa, está errado minha projeção, vou realimentar, está errado minha projeção. Aí aquele 7h30, na verdade, vira 7h31, aí volta para 7h29, aí dá 7h35, aí dá 7h36. Às vezes você chega no lugar 7h50, mas você fala assim, esse cara não errou não. Só que toda vez ele está te enganando ali, tipo assim, ele está recalculando, já peguei táxi não, né? Uber, isso é antigo. Peguei Uber, que tipo assim, estava dando lá no GPS, 7h30. Beleza, eu cheguei 7h50, demorou pra caralho. O motorista falou assim, cara, o GPS é bom demais, não erra. Só que eu falei assim, retardado. Só que ele nem viu, porque toda hora ele está recalculando sempre. Tipo assim, a cada sprint ali, mini sprint, ele está recalculando sempre, e que o cara acha que acertou. O cliente acha que você deu previsibilidade para ele. Porque você está sempre realimentando. Aí é só uma parte um pouco gráfica assim, da ideia do modelo tradicional, que é o modelo preditivo, que a gente insiste em achar que vai acertar, e na verdade a gente não vai acertar, não tem como acertar nesse mundo complexo. Então aqui no início a gente tem muita visibilidade com o cliente, e no final, quando entrega, a gente tem essa outra visibilidade. Só que nesse cenário de 7 meses, por exemplo, a gente fica 4 meses, 5 meses mais ou menos, sem conversar com o cliente. Então, a nossa chance de errar é muito grande. No modelo iterativo, incremental, que é esse adaptativo com as quebras, a curva é exatamente a mesma, só que esse cenário de 7 meses, ele vira 1 mês. Aquela ideia de dividir para conquistar. Então, ele transforma um projeto de 7 meses em 7 projetos de 1 mês. E aí, constantemente, eu estou tendo essa realimentação. E se a cada momento que eu tiver visibilidade com o cliente, eu tiver interface com o cliente, eu usar o fail fast, juntos a gente vai crescendo e vai melhorando a cada entrega. Aqui é a questão de a mudança, reatividade, a mudança, né? Na verdade, que é aceitação a mudança. No início eu posso aceitar a mudança que ele quiser fazer, porque eu estou em fase de desenho, então ele pode propor qualquer coisa, e depois quando eu começo a construção e teste,
eu não posso mais aceitar nenhum que ele não seja interrompido. No modelo que a gente quebra, eu sempre posso aceitar a mudança exatamente no momento que ele está fazendo o requisito. Então a metodologia ágil aceita mudanças sempre, aceita interrupção sempre. Não, só que ela aceita mais vezes durante o mesmo tempo. Eu não aceito mudanças durante a fase de construção, durante a fase de teste. Só que eu aceito mais vezes, tipo assim, eu aceitei que eu tive 7 períodos alternados para eu aceitar essa mudança. E aí o risco também o risco tende a crescer com a entrega do projeto, porque o cliente não vê o que eu estou construindo. E na parte adaptativa, que eu quebrei menores, a cada entrega, com o fail fast, eu vou diminuindo meu risco, porque eu vou conhecer no meu cliente. Então, ele continua subindo a cada projeto, só que ao longo das entregas, esse risco vai diminuindo. E o que isso muda na forma prática? Pô, o cliente, por lado do cliente, eu sempre posso reordenar os valores que eu quiser. Eu posso ter interrupções, eu tenho janela que a cada mês, a cada sprint, eu posso chegar e falar assim, muda isso, muda aquilo, isso aí vocês já vivem constantemente. E do nosso lado, eu posso ter a chance de errar. Eu posso errar a cada entrega, errar assim, Vinícius, o pessoal não está escutando não, mas dizer, a cada entrega eu tenho essa chance de errar, porque eu não sei exatamente o que você quer, eu não sei como você vai entregar, qual vai ser a sua expectativa. Então, isso na hora de você elaborar uma proposta, na hora de você combinar o jogo com o cliente, é muito bom. E não ter medo de mudanças, né? Porque já que a gente vive nesse ambiente complexo, esse mundo complexo, a gente sabe que a gente vai ter que mudar constantemente. E aí só até finalizando, é bem rápido, mas essa ideia de agilidade que as pessoas falam é tipo ser veloz, ser adaptativo. Ser veloz o conceito é bem palpável assim, e ser adaptativo, que eu acho que tem que entrar essa questão de dividir para conquistar e fecha feio. E aí tem uma frase do Charles Darwin aí, que é o pai da evolução, né, da teoria. Ele fala que sempre quem sobrevive é aquele que mais se adapta às mudanças. Então, é isso, gente. Meia hora só, sei lá, que dá. Alguém tem alguma pergunta?